É de manhã, é de tarde, é de dia, é de noite, é de madrugada, não importa. O que importa é que vai começar mais uma videoaula do Carecas de Saber. Uhul! Oi, seres humanos! Olha, hoje nós saímos do estúdio e estamos aqui num lugar muito legal que é o Zoológico de São Paulo. E eu queria mostrar para vocês um dos mamíferos mais interessantes que a gente tem aqui no Brasil, que é o muriqui, é um macaco. Ele é nosso parente. Aí eu vou explicar direito melhor para vocês o que eles fazem. Mas olha só o tamanho dele. Olha como ele é lindo. E esse muriqui, eles normalmente vivem em grupos. E eles, para parecerem maior do que eles são, eles se dão uns abraços e ficam os grupos todos abraçadinhos. Ele é muito característico aqui da nossa região aqui de Mata Atlântica, principalmente Bahia, etc. Olha que bicho lindo esse. Tá vendo? Esse é um macho. Olha que lindo. Maravilhoso. Então a gente está no grupo dos mamíferos, né? E a gente tem que levar em consideração que o mamífero é o bicho que tem o corpo todo coberto de pelos. Ele tem as mamas, a produção de leite, e nós temos vários grupos de mamíferos. E o muriqui, ele está dentro do grupo dos primatas, ele é um parente bem próximo nosso do ser humano. Vejam e aproveitem esse lindo macaco característico aqui do Brasil. Continuando com os nossos mamíferos, aqui a gente tem um outro tipo de primata. Esse é o mico-leão preto e é um animal muito característico da nossa região de São Paulo. É um animal que foi muito ameaçado, né, de extinção por conta de terem dizimado as florestas daqui da nossa região. É um bicho que ele vive mais ou menos uns 15 anos e ele faz um mimetismo bem bacana aí na floresta. E é um animal onívoro, né? Ele come plantas e também come pequenos animaizinhos. Mas só para vocês terem noção, é um outro tipo de primata, né? Usando a mão, com o movimento de pinça e tal. É bem bacana fazer a visualização do comportamento desses bichos. Mico-leão preto, específico aqui de São Paulo, tá? Seres, esses são os mico-leões dourados, são característicos também de Mata Atlântica, mas só que do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que o mico-leão dourado ele esteve ameaçadíssimo de extinção e houve todo um projeto muito bacana da WWF para que pudesse aumentar o grupo desses animais. E eles estão aqui nos recintos agora do Zoológico de São Paulo. Mas olha o comportamento desses bichos, né? De novo, a característica nossa de primata, que é utilizar a mão em movimento de pinça, né? Então eles conseguem fazer os movimentos finos. Então dá para a gente ver que ele está caçando, né? Caçando piolinho, como a gente fala, no outro parceiro. Eles vivem em grupos também, isso é muito característico desses animais. Mas isso é uma coisa assim fantástica da gente observar. Bom, ainda falando dos nossos primatas, esse é o mico-leão de cara dourada. Ele também é característico de regiões de Mata Atlântica, mas ele é mais específico das áreas do sul da Bahia, principalmente. Mas vale a pena a gente visualizar, né, a estrutura, óbvio, né, por que ele chama mico-leão de cara dourada, que ele tem toda a face inteira dourada. E ele também vive em grupos, em bandos, e a mesma coisa dessa necessidade deles viverem juntos para que possa ocorrer o modo de vida de cada um deles, né? Então eles também usam as mãozinhas com movimentos de pinça, que isso é muito característico de quem é primata, né? Então dentro dos mamíferos a gente tem uma ordem, que é a ordem primata, que fazem parte dessa ordem esses micos todos os macacos e nós, seres humanos. Olha esse bicho que lindo. É uma anta, como todos vocês conhecem, né? Já ouviram falar, pelo menos. Ela seria assim um equivalente a um equino aqui no Brasil, né? Como no Brasil nós não tínhamos esse grupo de animais.
O mais próximo do equino é a anta. É um animal ungulato, que a gente chama, né? Dentro dos mamíferos, a gente tem uma série de subdivisões e a anta é um representante desse grupo, parente aí dos cavalos. O filhotinho, ele se mimetiza muito com a floresta, porque ela é característica também de floresta atlântica. O filhotinho tem umas rajas, né, ao longo do corpo, assim, que parece uma melanciazinha. Gente, é a coisa mais linda do planeta, olha só. Ela come uma árvore do cerrado que é chamada de casca d'anta, né? Que até é uma árvore que ela fica comendo a casca da árvore. E quando põe no recinto, mesmo nesse recinto dela aqui no zoológico, eles têm e eles envolvem a casca da árvore justamente para ela não ficar comendo. Gente, olha esse bicho, que coisa mais linda. Dentro do grupo dos mamíferos, né, nós temos um grupo bem interessante, parente de cabras que a gente vê aqui no Brasil, mas esse daqui, ele é de regiões de altitudes, mais no norte da África, como Marrocos, por exemplo. E ele se chama aoudade. É um bicho parente de cabras que a gente conhece muito aqui no Brasil, tá? Mas olha que bicho, olha o tamanho do chifre. Os chifres, eles sempre são para essa questão de luta entre eles, proteção, mostrar domínio, né? Isso é bem interessante. Gente, seres humanos, esse é o lobo-guará, é um bicho que eu particularmente sou apaixonada por ele. É um animal característico, brasileiríssimo. É um animal que vive normalmente em regiões de cerrado, em transição também com Mata Atlântica. É um bicho que durante muito tempo, ele ficou ameaçadíssimo de extinção, a não ser que você houve uma série de projetos para que esses animais pudessem sair desse estado de extinção que eles se encontravam. Nós temos um projeto bem bacana na Serra da Canastra, que é de uma ONG que se chama Procarnívoros, e que eles fazem a identificação de todos esses animais. Eles normalmente têm 2 filhotes e, infelizmente, esses animais eles acabam nas áreas onde eles têm incidência, eles acabam sendo tratados como cachorros. Alguns acabaram sendo domesticados e vivendo de lixo. Isso é muito triste, né? Então a gente tem que fazer uma campanha grande para que esses bichos sejam preservados no seu estado selvagem. Seres, olha esse tamanduazinho, que coisa mais linda. Esse é o tamanduá mirim. Aqui no Brasil nós temos o tamanduá bandeira, que é bem maior, e o tamanduá mirim, que é esse menorzinho. Ele é um bicho característico de cerrado também, mas são animais extremamente ameaçados de extinção, porque as áreas que eles habitam estão sendo todas degradadas principalmente pela agricultura. Mas o que é interessante, né? É um mamífero também com uma adaptação toda diferenciada. É um mamífero que não tem dentes e ele tem uma língua bem proeminente e protusa, e essa língua tem capacidade de adentrar em locais como, por exemplo, os cupinzeiros, formigueiros, e o tipo de garras que ele tem também, que são garras bastante fortes para que eles possam subir em árvores e até fugir de predadores, né? Esses bichos, eles são animais que sofrem, né, por conta exatamente dos processos todos de degradação, mas o que chama atenção é a coloração, para ele poder se misturar
com a vegetação de cerrado. E o que chama atenção também é o tipo de boca e essa língua que ele consegue capturar os alimentos dentro de salveiros e formigueiros. Lindo! Bom, na classe dos mamíferos diferentes, né? Então, aí a gente tem 2 representantes. São animais, são mamíferos aquáticos. Eles normalmente são de áreas frias, né, do nosso planetão aí. E existem diferenças marcantes entre focas, leões marinhos, que é a forma da nadadeira, ter ou não dentes mais proeminentes, ter ou não o focinho mais afilado ou mais achatado. Mas é interessante que a gente conheça que esses bichos, eles estão... normalmente eles vivem em bandos, né, em grandes bandos, e vivem em regiões perto de praias, né, que é o local onde eles gostam de habitar. Seres, olha isso. Não sei se vocês sabem, mas o elefante, ele é o maior mamífero terrestre do mundo, vivente. É um bicho que ele é comum, obviamente, né, de savanas. A gente tem um elefante, que é o elefante africano, um outro elefante, que é o elefante asiático. Eles têm diferença entre eles. O africano é esse que tem a orelha maior, e o asiático ele tem a orelha menorzinha. É isso que diferencia uma espécie da outra. E é um bicho que... as pessoas domesticam muito esse animal. Mas é interessante, assim, biologicamente falando, a estrutura dele, né? Formação dos pés, essa tromba, que é uma coisa assim incrível, né? Que é um nariz mesmo que ele utiliza tanto para odores como também para captura de alimentos. Os dentes, né? Que durante muito tempo o pessoal utilizou... infelizmente, né, matavam os elefantes para pegar o marfim, que é do que é feito o dente desses animais. Eles chegam a viver 60 anos, é muito tempo, e 22 meses de gestação. É bastante coisa, hein, minha gente? Lindo! Seres, vejam aí, outros mamíferos, né, de um grupo de carnívoros, que a gente chama, que é o cachorro do mato. Esses cachorros do mato, eles são característicos de matas e savanas, como se fosse um cerrado, assim, daqui da região da América do Sul. São animais onívoros, né? Normalmente os canídeos são animais onívoros. Eles comem tanto plantas como comem também presas pequenas que eles possam caçar. E às vezes comem carcaças de presas de outros animais maiores. São animais que gostam de viver em grupo, né? Como a gente vê aqui, nós temos vários deles. É que bonitinhos. Gente, dentro dos mamíferos a gente tem um grupo que se chama cervídeos. E dentro dos cervídeos nós temos esse veado catingueiro. É uma espécie bem menorzinha, que normalmente essa espécie dá em cerrado, né, no nosso cerrado brasileiro. Esses bichos são extremamente frágeis, ariscos, né, porque eles são muito assustados. E é interessante que eles vivem assim mais ou menos como a média de vida de cachorros, né? Aproximadamente 15 anos eles vivem. E gostam de viver em grupos também. Esse é meu sonho de consumo biológico. Uma cauda prênsil. Gente, o macaco-aranha é um bicho muito interessante. Ele é característico aqui do norte, da região norte do Brasil. É um animal que tem essa
facilidade de se locomover por entre as árvores, né, por conta desse acessório que ele tem, que é essa cauda prênsil, que funciona como um outro membro mesmo, né, um membro para apoio, para se pendurar em alguma árvore, galhos, etc. São bichos que chegam no máximo aí uns 6 quilos, não são animais muito grandes. E esse é o macaco-aranha de testa branca. Se vocês verem, ele tem como se fosse uma máscara branca mesmo na região da testa. E aqui, né, eles estão na ilha aí, mas eles normalmente não ficam ilhados, não. Eles ficam em grandes áreas que o grupo vai se organizando para ocupar. Tá comendo o que, meu filho? Chegamos aos grandes felinos. Esse é o tigre siberiano. É um animal fantástico. Na realidade, isso daí é uma fêmea, né? Dá uma olhadinha como é que ela... o porte desse animal. É um bicho que não tem um poder de corrida como, obviamente, né, como outros felinos, por conta até do tamanho, mas ele corre muito e ele está num risco eminente de extinção. Obviamente que não é da nossa região, aqui do Brasil, mas toda vez que a gente fala em extinção, a gente tem que pensar um pouquinho, né, o que um bicho desse extinto não provoca de mudanças no ecossistema de onde ele é originário. Porque ele tem, obviamente, um sistema de caça. Então, quando você retira o predador desse sistema, você deixa que os animais que ele preda se reproduzam em grande quantidade, que acabam degradando áreas de pastagem, né? Então, por exemplo, se ele vai correr atrás de uma gazela, por exemplo, que é um animal que pasta, quando ele está fora, as gazelas aumentam em número e automaticamente nós temos lá os espaços de pastagem todos degradados por conta do aumento daquele animal que era antes predado pelo tigre. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso aí quando a gente fala de um animal que está em extinção. Pode falar? Seres, olha que coisa mais bonitinha. Esse é o dromedário. Muitas pessoas confundem o dromedário com o camelo, né? Mas só lembrando, o camelo ele tem 2 corcovinhas e o dromedário tem uma só. Só lembrando, né? Camelo, M, 2 corcovinhas. E o dromedário, D, uma corcovinha só, certo? São animais adaptados a regiões extremamente áridas, né, do nosso planeta, por uma série de características que eles têm. Mas uma que eu acho muito interessante é que eles têm como se fosse uma segunda pálpebra transparente. Então, quando eles estão nas tempestades de areia, a areia não machuca os olhos e ele consegue continuar andando. E ele é um animal que também sobrevive um bom tempo sem a ingestão de água, porque de alguma forma ele faz o acúmulo de água no organismo, tá? E são animais herbívoros. É isso. Chegamos nas girafas, gente. Que bicho mais bonito. É interessante, assim, a girafa, o que eu acho mais interessante nela, além do porte, da beleza, do que ela representa, a língua da girafa é muito legal. Ela tem uma língua muito forte e ela come nas árvores, mesmo árvores que tenham espinhos, ela vai lá com a língua, arranca o que ela precisa e traz embora. E ela, por conta disso, né, ela tem uma variedade de alimentação muito grande. É um bicho curioso, olha só que bonitinho. É um bicho curioso de ver e curioso mesmo de curioso. Olha, e ela tem o tamanho da língua que consegue limpar o nariz. Gente, é demais. Se a gente tivesse uma língua... Acho que eu quero ter uma língua dessa também.